Fala, galera! Tudo bem? Gente, lembrei de uma coisa muito importante que eu tava esquecendo. É muito importante. Tava esquecendo de comemorar com vocês a nossa baladinha da sexta-feira. Então, solta o som, DJ! DJ sou eu mesma, né? Solta o som, eu! Sexta-feira sua linda, até que enfim, a semana terminou. Feliz, sexta-feira sua linda, eu tô feliz porque fim de semana começou. Fim de semana começou. E pra gente sextar de vez e bonito, vamos com um deverzinho de português, tá bom? Bem relax, pra gente poder entrar aí nesse final de semana com o pé direito. E nós vamos hoje começar com o nosso livrinho do terceiro bimestre, ok? Então nós vamos lá em português, no livrinho do livrinho do terceiro bimestre, na página 4 de português. Bom, gente, como vocês já são, né, grandinhos aí, o quarto ano, a tia vai deixar para que vocês leiam esse videozinho aqui. Esse vídeo o quê? A pessoa já não tá batendo bem nessa altura do campeonato. Esse texto aqui, tá, gente? Vocês vão ler esse textinho aqui e aí vão responder lá embaixo a número 1. A número 1 fala o seguinte: a ficha catalográfica. Pronto, gente, me dá uma chance de recomeçar. Que mico. O que foi aquilo eu tentando falar? Depois de ler esse textinho aqui, tá? Vocês vão responder número 1, que tá falando o seguinte: a ficha catalográfica contém as informações bibliográficas necessárias para identificar e localizar um livro ou algum outro documento no acervo de uma biblioteca. Então é como se fossem umas identidades daquele livro, assim, dicas de como achar esse livro mais fácil, tá? Por exemplo, título do texto, nome do livro, nome do autor, editora, local e o ano de publicação. Então é como a gente costuma fazer lá em história também, né? Que nós fazemos as fontes históricas. Vocês vão responder, então, aqui, de acordo com as informações que vierem no finzinho, geralmente, do texto, ou no caso, no título, tá bom? Vamos responder aí essa página número 5. Depois vamos para a página número 6. Vai estar lá. Qual o assunto principal do texto? Vocês vão marcar um X na resposta correta. Número 3. O objetivo principal do texto Seres Vivos é, mesma coisa, marcar uma resposta correta. Número 4. No primeiro parágrafo do texto, o autor faz 2 perguntas. Qual a finalidade dessas perguntas? Explique. O que é a finalidade? Qual o sentido dessas perguntas? Por que ele faz essas perguntas? Vocês vão falar, né? Vão explicar no entendimento de vocês por que o autor faz essas perguntas, tá bom? Lá do começo do texto. Número 5. Ao reler o primeiro e o segundo parágrafos, é possível perceber que o autor evitou repetir palavras, ok? Então, lá no primeiro e no segundo parágrafo, ele evitou repetir palavras. E aí, olha só. Que palavras foi usada pelo autor como sinônimo de animais? Que palavra que tem no texto que ele usou como sinônimos de animais? Lembrando que são sinônimos, palavras diferentes, escritas diferentes, mas que querem dizer uma mesma coisa, tá bom? Então, vocês vão ver qual a outra palavra que ele usou para se referir a animais. E letra B, que palavra foi empregada para evitar a repetição de vegetais? Mesma coisa, qual palavra, sinônimos de vegetais ou que lembrasse vegetais, ele usou para não ter que ficar usando vegetal toda hora, tá? Página 7, número 6. Para diferenciar os seres vivos entre si, o autor apontou algumas características deles. Indica essas informações com base no texto. Então, olha só, vamos olhar de acordo com o texto, tá? De acordo com o texto, quais são aí as características de bichos e plantas? Bichos fazem o quê, enquanto as plantas fazem o quê? Ok? Ou não fazem o quê? Uma dicasinha aqui. Nesse caso é mais para não fazem o quê, tá?
Micróbios e arvoredos. Ele falou o quê? Micróbios são o quê? E arvoredos são o quê? Tá? Diferença um do outro. Peixes, camarões, cavalos e cães. Ele citou que alguns vivem em tal lugar, enquanto uns vivem em outro lugar. Caracterize cada coisa, diferencie uma da outra, tá bom? Número 7. O terceiro parágrafo do texto é importante ou poderia ser eliminado? Justifique suas respostas. Você vai olhar lá no parágrafo do texto, o terceiro parágrafo. Você acha que é importante ou ele poderia ser tirado do texto? Se você achar importante, você vai falar por que ele é importante. Se você achar que ele poderia ser tirado, você vai dizer por que ele poderia ser tirado, tá bom? Número 8. Releia o trecho. Mais variados ainda que os animais ou bichos são os vegetais. A quantidade é tão grande que os cientistas ainda não acabaram de contar. Existem muitos tipos de vegetais, muitas espécies, eles ainda nem sabem dizer exatamente quantas. Ainda nem acabaram de contar. Nas linhas a seguir, escreva alguns tipos de vegetais. Depois, ouça com atenção as respostas dos colegas. Bom, nós vamos comparar essas respostas na nossa aulinha online, tá? De segunda-feira. Portanto, escreva aí alguns vegetais que você conhece. Na verdade, a tia vai fazer uma correção breve com vocês de tudo isso aqui. Vai falar qual é a resposta certa, tá bom? Na segunda-feira, nossa próxima aula online, ok? E, por fim, vocês vão fazer a página 8, tá? Vai estar lá. Pesquise o nome de alguns profissionais que estão ligados às plantas e aos animais e complete a cruzadinha. Profissional especialista em ave, qual o nome dele? Completa a cruzadinha. Profissional especialista na criação de abelhas. Vamos completar essa cruzadinha, tá bom? A gente vai ver tudo junto quem acertou na segunda-feira. Releia a frase. A vida é muitíssimo variada. O termo em destaque dá a ideia de que a vida é variada, muitíssimo variada. É bastante variada ou pouco variada. Marquem e pensem nessa questão que nós vamos trabalhar um pouquinho mais isso numa próxima aula de português. Em outro vídeo que o assunto vai demorar mais um pouquinho, tá bom? Então, por hoje, nós vamos ficar com essa interpretação. Leiam com paciência, escrevam direitinho. Façam uma pesquisa da cruzadinha e na segunda-feira a gente compara as respostas, ok? Bom final de semana, galera! Beijinhos!